amados irmãos, graça e paz. Que bom que você está aqui, que enfrentou esse tempo frio, essa chuvinha fina, e que você veio adorar ao Senhor, uma noite de adoração, noite de colocarmos diante do Senhor a nossa vida, nossas famílias, e noite também de recebermos algo que somente o Senhor pode gerar em nossa vida, nos dar, que é porção da sua palavra, ministração, a iluminação do Espírito Santo sobre a nossa vida nessa noite. Queridos, quero dizer para você que vamos encerrar essa série de mensagens, restauração, como eu disse, parte 1, parte 2 e parte 3. Quero também anunciar para você que a próxima série de mensagens já está sendo produzida, na verdade ela já está pronta. O que estou fazendo é reajustando, pois é uma série de mensagens antiga e que eu já peguei alguns anos atrás, não aqui, na Jardim Catarina, e Deus tocou no meu coração para rever esses escritos, e próxima noite nós estaremos dando início à nova série de mensagens, serão 5 mensagens, obrigado a Deus. 5 mensagens baseadas apenas no texto da palavra de Deus, baseada apenas uma fala de Jesus Cristo, né? Que o tema da série de mensagens será manso e humilde. Exatamente, conhecendo o coração de Jesus, o coração manso e humilde do Senhor Jesus. E foi uma série de mensagens assim que mexeu muito com a igreja. Tivemos uma resposta assim tão maravilhosa dos irmãos, que foi um tempo de muita edificação, um tempo de conhecer um pouco mais sobre Jesus Cristo e o que Ele quis passar com essa mensagem, quando eu disse para aprender de mim, sou manso e humilde, e tenho certeza que você será muito edificado com essa série de mensagens. A série de mensagens, essa série é baseada, as 5 mensagens são baseadas nos 5 capítulos do livro Manso e Humilde, do pastor Daniel Orton, de uma grande igreja batista nos Estados Unidos, e tenho certeza que irá abençoar demais a sua vida. Abra sua Bíblia em Jó, capítulo 42, como anunciei no domingo. Estamos hoje apenas iremos falar um pouquinho do capítulo 42. Não foi uma série de mensagens positiva, mais temática, e em alguns momentos, alguns textos se repetindo, hoje não vai ser diferente. Mas o capítulo 42 da história de Jó é o capítulo da restauração, é o capítulo onde todo o sofrimento, toda a dor, toda a luta de Jó, ele entende um propósito pelo qual ele passou por tudo aquilo. Ele consegue, aqui no capítulo 42, trazer à tona, trazer o esclarecimento, todo o sofrimento que ele passou. E ele entende que tudo que ele passou contribuiu e apontava para um propósito maior. Vamos ler do 1 até o 6, Jó 42, do 1 ao 6. Diz assim: os irmãos estão ajustando lá no som, daqui a pouco fica bom. Então Jó respondeu ao Senhor: bem sei que tudo pode e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Quem é este que, sem conhecimento, ou esclarece o conselho? De fato, falei que não entendia, coisas que me eram maravilhosas demais, e eu não compreendia. Ouve-me, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me responderás.
Com os ouvidos, eu tinha ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me desprezo e me arrependo no pó e na cinza. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado pela tua graça, pelo teu amor derramado sobre a nossa vida. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de mais uma vez estarmos reunidos como igreja do Senhor e nesse local dedicado, separado para a exaltação, louvor, para a adoração ao teu santo nome, Deus. Temos esse grande privilégio nessa noite. Pedimos ao Pai que o Senhor continue a abençoar de forma grandiosa e poderosa cada um dos teus que estão aqui nessa noite. E aqueles que irão, ó Deus, receber também, ó Deus, essa mensagem, ó Pai, essa ministração, através da nossa conexão, ó Pai. Toma a vida deles em suas mãos, ó Pai. Que cada um, ó Pai, que ao receber essa palavra nessa noite, Deus, possa ser impactado, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem a tratar conosco, por tudo aquilo que o Senhor irá manifestar e revelar a cada um de nós, ó Pai. Fala conosco. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, Senhor. O que nós aprendemos nessas duas mensagens relacionadas a Jó e nessa terceira, diferente, é que as dores e as lutas, as dificuldades que Jó passou, as dores que nós passamos também, as lutas que nós vivenciamos aqui, elas são parte da escola de Deus para o nosso aperfeiçoamento. São instrumentos. É interessante quando nós pensamos que as lutas, elas são instrumentos do amor de Deus por nós, muda todo o conceito que nós temos com relação ao sofrimento e às dores e às lutas que nós enfrentamos aqui. E é nesse entendimento, nessa compreensão que todos nós precisamos chegar. Esse entendimento que Jó teve. E aí nós precisamos compreender e ter a certeza no nosso coração que as nossas dores, as nossas lutas não são o fim. Elas não são o fim, mas elas, na verdade, têm muito a nos ensinar. Aquele grande questionamento, por que eu estou passando por isso, é comum. E ninguém irá nos julgar por isso. O que nós precisamos é não ficar apenas no questionamento, mas é procurarmos compreender aonde esse sofrimento irá nos levar, para mais próximos de Deus, ou irá nos afastar do caminho do Senhor. E é interessante que é para nos chegarmos mais perto de Deus. Querido, nós precisamos entender que as dores, as lutas, as provações, elas revelam tesouros, elas têm, na verdade, tesouros escondidos, maravilhosos para cada um de nós. Porque é no momento da dor, é pelas provações, é pelos vales, que nós iremos conhecer Deus de uma maneira como nunca conhecemos antes. E aí você já percebeu que os tesouros terrenos também são difíceis de serem encontrados. Se você olha o ouro, diamante, como são difíceis, tem que garimbar. As pessoas às vezes trabalham meses, talvez até anos, para achar uma pepita de ouro, garimbar até encontrar uma pepita de ouro que realmente pudesse mudar a sua situação financeira. Muito difícil. Diamante então nem se fala. Diamante não é carvão, vira diamante não. Essa é a lenda. O pessoal achava que carvão virava diamante, não. Muito difícil. A ouro é formado, não sabe que ele é formado numa pressão muito grande e não é todo tipo de sedimento em que ele é criado. Para vocês terem uma ideia, alguns diamantes foram encontrados quando houve quedas de meteoritos na Terra. Então a gente está falando de coisas que são difíceis de serem encontradas. Se você olhar os petróleos, o petróleo é profundidade, o pré-sal é muito profundo, é necessário cavar.
imensas profundidades para encontrar esses tesouros. E aí, quando nós passamos por algumas dificuldades, nós precisamos entender que nós também encontramos tesouros valiosos no vale da dor, no vale do sofrimento, nas lutas, nas provações. Porque nós aprendemos que com Jó, que no vale da dor, o sofrimento que ele passou, ele teve aqui, ele encontrou crescimento. Nós aprendemos que no vale da dor, não é dor pela dor, não é sofrimento por sofrer. Eu toda essa vida apenas por sofrer, eu só estou sofrendo, não tem mais nada, não. Se está passando por alguma luta, alguma dificuldade, pode ter certeza que por trás disso tudo existe um propósito maior. Existe uma profundidade de relacionamento maior que Deus quer nos levar. Deus está nos forjando para algo maior que Ele quer realizar em nós através da nossa vida. Então, um dos tesouros mais valiosos, eles estão exatamente no momento, não da bonança, mas no momento das tempestades que vem sobre a nossa vida. E olha, é nesses momentos que nós encontramos determinados valores, tesouros, que nós não iremos encontrar em nenhum outro lugar. O que Jó aprendeu em seu momento de dor é o que nós também precisamos aprender nos nossos momentos. Jó passou por todos os sofrimentos que nós ou iremos passar ou estamos passando. Jó passou por todos eles. Jó sofreu demais. E talvez a gente nem vai chegar a sofrer nem 10% daquilo que Jó sofreu. Mas nós precisamos tirar lições assim como Jó tirou algumas lições. E o capítulo 42 é o capítulo da restauração, mas é o capítulo do entendimento do propósito maior pelo qual ele passou por essas provas, por essas dores. E aqui uma das coisas que nós aprendemos, uma das lições valiosas, apontamentos ou chaves que nós aprendemos aqui com Jó, a primeira delas é que não existe restauração impossível para Deus. Jó aprendeu isso. O verso 2 ele vai dizer que eu bem sei que tudo pode. Bem sei que o Senhor pode todas as coisas. O que Jó está dizendo? Que não existe nada que seja impossível para Deus. O que Jó está dizendo é que o Evangelho, anos depois, deixou escrito para nós que não há impossível para o Senhor. Que não existe nada impossível para Deus. Então, o que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que não haverá inimigo espiritual, não haverá inimigo humano, inimigo carnal, que poderá impedir o projeto, os planos de Deus em nosso favor. Não há inimigo no mundo espiritual e nem nesse mundo natural que nós estamos vivendo que vem impedir Deus de operar em nossa vida, Deus de operar em nosso favor. E aí só saber disso já é motivo para a gente não desanimar, já é motivo para a gente não retroceder, já é motivo para acreditar que aquele sonho que você tem, aquele projeto que você tem, ele não está longe de nós para acontecer não. É impossível acontecer, é impossível Deus restaurar isso aqui na vida da minha família, na vida do meu marido, é impossível acontecer essa restauração. Não existe impossíveis para Deus. O impossível diante de Deus se torna algo possível. Poderá acontecer sim. Então nós precisamos, quando estamos passando por essas dificuldades, quando enfrentarmos as nossas lutas, então temos que canalizar, colocar a nossa energia, o nosso empenho em quê? Em conhecer mais de Deus. E como conheço mais do Senhor? Através da palavra, através das verdades, através das promessas de Deus. O que tem aqui revelado para nós tem que ser um combustível, tem que ser a força para que a gente não venha desanimar, para que a gente não venha esmorecer, para que a gente não venha desistir. Então, eu estou passando
E não é lei por lei. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Não é nem a Bíblia toda. Pastor, você está dizendo que não pode ler? Não pode. Se você quiser, ler a Bíblia toda. Mas em nenhuma, você não encontra nenhum verso que manda você ler a Bíblia. Mas você encontra verso que você precisa meditar nela. De que adianta ler a Bíblia toda e não colocar nenhum verso dessa Bíblia de prática na minha vida, ou no meu coração, gravado no meu coração? Não adianta nada. Porque Bíblia não é para ler. Bíblia é para meditar. Bíblia é para você pegar, você receber algo do Senhor e você meditar sobre aquilo que o Espírito Santo está ministrando no seu coração, e não como uma prática, e acabou, e consegui receber. Aí chega nas partes da genealogia, você pula tudo. Isso aqui não tem nada, não é difícil, pula tudo. E aí quando você vê na genealogia, tem algumas histórias ali, nem curta, de um versículo, até metade de um versículo, que trazem profundidades e experiências tremendas de alguns. Você, por exemplo, você sabe que Jabes ou Jabez, como alguns gostam de falar, ele só foi citado em 2 versículos da Bíblia, e o 8 versículo como homem de oração. Como é que você diz? Você não medita? Realmente. E a gente não pode simplesmente ficar com a palavra de Deus por aquilo que as pessoas falam. Eu preciso conhecer essa palavra, eu preciso me dedicar nessa palavra, porque ela é o combustível. Ela é o combustível que vai me permitir continuar crendo em quê? Na restauração, crendo nos projetos, crendo nos sonhos de Deus para a minha vida. A minha família é sonho de Deus, então eu preciso continuar crendo nisso. E creio que não existe impossíveis para o Senhor. Vocês lembram de Lázaro? Já estava ali há 4 dias, estava fedendo demais, irmão. E o que aconteceu? Jesus ressuscitou. E Lázaro não era nenhum dos apóstolos de Jesus, não. Era apenas amigo do Senhor. Coisa maravilhosa. Ser amigo, ter intimidade com o Senhor. O coxo lá no tanque de Betesda, o que aconteceu? Foi curado. O cego de Jericó foi curado. Aquela mulher que colocou apenas a ponta do dedo, tocar na orla das vestes, ela foi curada. O que isso nos revela? O Deus do impossível, Ele torna todas as coisas possíveis. Então não existe nada, e Jó aprendeu e conheceu isso, não existe nada que não possa ser restaurado. Então, em nome de Jesus, nunca repita a expressão mundana, infernal, do diabo, que é ao que nasce todo. Isso não existe não. Síndrome de Gabriela, eu nasci assim. Não existe isso não. Existe restauração, sim, para tudo e para todas as pessoas. Amém? Uma segunda coisa que Jó nos ensina é que quando nós passamos por esse vale da dor, ele aprende isso no vale da dor, ele aprende que é Deus quem tem o domínio e o poder sobre a sua vida. O próprio verso 42, ele termina dizendo que nenhum dos teus planos, Senhor, ele não está falando dos planos dele, está falando dos planos de Deus, nenhum dos teus planos pode ser impedido. Ele aprendeu que nenhum plano do Senhor pode ser impedido. Ele entendeu que receber tanto bem quanto receber as provas vindas dos céus é um projeto de Deus para a nossa vida. E se é um projeto de Deus para a nossa vida, não existe nada nessa terra que pode impedir. Ou seja, ele está aprendendo que Deus tem domínio e o poder sobre todas as coisas, inclusive sobre a ação de Satanás. Porque o texto lá no início do capítulo 1, que Deus fala? Deus ele permite e ele coloca limites para essa ação do maligno contra a vida de Jó. Ele diz, olha, você, tudo que ele tem, você vai poder tocar, mas nem você não vai tocar não. Deus está dizendo que, olha, você só vai agir até aqui, só vai agir até aqui porque eu estou te permitindo. Ou seja, Deus que tem todo o domínio, todo o poder, toda a autoridade. Então, se até o inimigo, ele só pode agir e atuar enquanto Deus
resistir. Então Jó descobriu que por trás desse sofrimento, por trás de tudo que ele estava vivenciando, Deus estava trabalhando para o bem dele. Deus estava trabalhando para ele conhecer a Deus de uma maneira maravilhosa. Porque o que Deus faz com Jó? Deus coloca Jó para continuar ao lado dele. Sim, pastor, isso não é heresia não. Porque Deus chama Satanás para falar, olha meu servo Jó. Deus está colocando Jó para continuar ao lado dele. O homem íntegro, tem mente reta, desvia do mal. Não entenda lá, Satanás, alguma coisa eu não consegui não conheço Jó, conheço o coração dele. Deus está colocando as fichas dele já. Pastor, que isso faz? Que isso está mostrando? Ele está pegando Jó e botando no papel, porque ele desconhecia o coração dele. Ele não vai pecar. Pode tentar. Agora você vai fazer apenas aquilo que eu permiti você fazer. Nada mais. É interessante que quando Jó descobre isso, que Deus estava trabalhando sobre ele, lá no verso 42, surge uma pergunta para nós. E a pergunta é: será que eu consigo ter essa mesma visão? Será que eu consigo ter esse mesmo entendimento diante dos processos que eu estou vivendo na minha vida? Será que eu consigo entender os processos que eu estou vivendo? E por mais difíceis que estejam sendo, é Deus trabalhando para o meu bem. E aí que está o grande desafio. Ou você entende que todas as coisas juntamente contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor, ou você vai se tornar uma pessoa pessimista. E tem crente pessimista? Tem um monte de crente pessimista. Eu, na minha época, que eu queria mais antigo do que eu, porque o desenho é mais antigo do que eu. Aquela ali era pessimista no desenho. Continua olhando pessimista, não é o nome dela, não. Ficava, como é que é? Aí, vida, céus, bichinho pessimista, né? Do tempo de Moisés, depois esqueceu o nome. Só que ele tinha nome. Então, porque eu tinha pessimista, eu comecei a reclamar de tudo está acontecendo, olha azar, olha a vida, olha os céus. E se esquece das promessas do Senhor, se esquece que o Romanos capítulo 1, que se está acontecendo comigo, tenho certeza de que eu amo o Senhor, e só está acontecendo comigo, porque de certa maneira o que está acontecendo vai contribuir para o meu bem. Seja para me aproximar mais do Senhor, seja para trabalhar na minha vida para um ministério novo, a qual eu não estou enxergando, a qual eu não estou conseguindo ver, eu só trabalhando isso, quero mude a minha visão, mude o meu olhar. Porque o texto de Romanos 8 ainda vai falar segundo os propósitos do Senhor. É segundo o propósito de Deus. Então Deus ele vai trabalhar segundo o propósito dele para nos forjar, para nos moldar. E olha, se Deus tiver que usar a nossa dor, o nosso sofrimento, para cumprir os propósitos dele aqui na terra, ele vai usar, irmão. Ele vai usar. E ele usa. Ele usa. Então a gente não passa por sofrimento apenas por sofrer. Existe um propósito maior. Mas a gente aprende com Jó uma terceira questão, e eu também falei um pouquinho no domingo sobre isso, mas eu quero voltar a falar, porque Jó aprende que o apóstolo Tiago vai falar lá na frente, que ser tardio no falar é mais do que um conselho. Jó aprende que ser tardio no falar é uma virtude. É algo que nós precisamos perceber na nossa vida. É algo que nós precisamos, com toda dificuldade, a gente gosta de falar, a gente precisa começar a colocar em prática. O verso 3, ele vai falar no verso 3, olha o verso 3. Bota aí para mim, que eu estou lendo. Isso. Quem é esse que sem conhecimento desconhece o conselho? Olha o finalzinho, de fato falando que não entendia. Jó começa a dizer coisas que eram maravilhosas demais e ele não compreendia. Jó está reconhecendo que ele falou demais, ele falou de coisas que ele não conhecia. Ele está se conscientizando que, olha, a questão na prática
Não dá para viver sem discernimento, não dá para viver a nossa vida sem sabedoria, não. E ele entende que eu só vou conseguir discernimento e sabedoria tendo um relacionamento com o Senhor. Nós precisamos entender que Deus nos deu uma língua, não é para falar o que a gente quer, não. Deus nos deu uma língua para poder instruir e edificar a vida das pessoas. Deus nos deu, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, há uma transformação na nossa vida. Então a nossa língua, essa transformação precisa passar pela nossa língua, pelo nosso linguajar, pela maneira como eu vou falar, porque o que sai da nossa boca precisa ser sustento, precisa ser bálsamo para aqueles que estão cansados, para aqueles que estão caminhando sem esperança, precisa nortear a vida das pessoas. E nós não podemos sair, não temos essa permissão de sair falando o que a gente acha, que a gente quer, a boca eu falo o que eu quero, o que eu vou entender. Não, quem disse isso? Está aí já para provar. Estava falando de coisas que eu não conhecia, estava falando de nós. Estava falando de coisas que eu não tinha nem entendimento. Quantas vezes a gente faz isso? E a gente precisa buscar discernimento, refletir na palavra de Deus, reter a nossa boca, emprestar os nossos ouvidos, dizer que os ouvidos dos sábios buscam conhecimento, não é com a língua. E mais, diz que ele não tolo se faça o sábio quando ele fica em silêncio. Então ficar em silêncio, quando a gente não tem o que falar, quando a gente desconhece, é a melhor coisa para a nossa vida. A gente precisa entender isso, e Jó aprendeu isso. Não dá para falar impulsivamente, porque quem fala impulsivamente, quem se apressa em querer falar, faz as coisas erradas, e depois que sai, não volta mais a mim. Depois que sai, não volta mais, já saiu, já falou. E tem um detalhe, a Bíblia ainda diz que só sai aqui aquilo que está aqui. Não diz que só está aqui não, porque aquilo aqui está cheio, só sai da nossa boca aquilo que está cheio no nosso coração. Olha aí que problema para a gente. Olha aí que situação. Então a sabedoria, o discernimento, ele vai se manifestar na compreensão da palavra. Ele vai se manifestar no controle das emoções. Então a gente precisa entender isso. Pastor, mas eu estou pensando por um momento difícil, cheio de dor, cheio de coisa, ainda vem da pessoa, eu não espero não, pastor, eu já vou pegar a resposta rígida. Que isso, irmão? Não é assim não. Deus não chamou para isso não, não comprar a nossa família. Eu estou de coisa difícil mesmo. Mas quem disse que ser cristão é algo fácil? Não. Mas é algo possível. E o conselho que está aí, que está aqui na palavra de Deus, para a gente aprender com a vida desses homens, é justamente para a gente colocar na nossa vida que a gente vai conseguir passar aqui como não sem sofrer, mas a gente vai conseguir obter a vitória de uma forma muito mais rápida e com os efeitos colaterais muito menores. Então a gente precisa, querido. Então, pastor, eu tenho uma situação que não está muito bem esclarecida, e o que eu faço? Ora, pede algum discernimento. Mas eu queria falar isso. É muito mais sensato ser tardio no falar do que falar precipitadamente. Porque quem fala precipitadamente, olha isso aí. Quem responde, presta atenção, se o Espírito Santo está falando com você, quem responde antes de ouvir só revela o quão insensato é e só passa vergonha. Isso é fato. Então vamos aprender a ouvir mais e fechar mais a nossa boca. Porque se a gente fala demais, revela que a gente está ouvindo de menos. Em quarto lugar, eu já quero partir do encerramento, nós aprendemos com Jó que todo sofrimento ele aponta para o aumento do conhecimento
você tem de intimidade com o Senhor? Já não vai dizer só te conhecia de ouvir falar. Verso 5. Irmãos, só tem dois tipos de conhecimento. Dois tipos de conhecimento. O intelectual e o conhecimento relacional. Qual é o conhecimento intelectual? Conhecimento intelectual. Vou citar alguns aqui relacionados a Deus. Todo-Poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Pastor, isso é conhecimento intelectual? Sim. A Bíblia diz. Sim. Importante demais saber. Sim. Mas ter o conhecimento intelectual sem ter o conhecimento relacional não serve de nada. É apenas uma constatação. Até Satanás sabe que Deus é poderoso. Até os humanos sabem que Deus é maravilhoso, que Ele é conselheiro, que Ele é forte, que Ele é príncipe da paz. Eles sabem disso tudo. Quando Jesus chega lá em Gadá, o que acontece? O demoniado, ele vem se ajoelha diante de Jesus. O que ele fala? Que queres comigo, ó Filho do Altíssimo? Olha que palavra. Parece até um crente. Parece até um cristão. Ó Filho do Altíssimo. Deus não fala bonito ainda. Conhecimento relacional e conhecimento intelectual tem que andar junto. Eu preciso saber, sim, os atributos do Senhor, mas eu preciso me relacionar com Deus. Eu não só posso ficar na questão do intelecto. E como eu me relaciono com Deus? Palavra, orações, pedir, amar, ouvir Deus respondendo. Isso tudo a vida cristã em Cristo Jesus nos oferece. Uma relação pessoal. Porque o que nós temos, que Deus colocou em nós, o Espírito Santo, para habitar em nós, não é apenas para trazer sobre nós a oração, o selo da salvação, mas a relação é uma relação, é uma interação. É como duas pessoas se interagindo, conversando. É criar amigo, é estar próximo. Não podemos conhecer a Deus apenas do que nós escutamos, mas nós precisamos conhecer a Deus pelo nosso relacionamento que nós temos de Deus. Então não dá para ficar apenas nesse conhecimento em que a gente pode repetir aqui como se fosse um discurso, mas precisa ser um conhecimento que vai trazer um profundo relacionamento, porque eu posso saber tudo que a teologia possa colocar à nossa disposição sobre Deus, mas se eu não tiver um relacionamento com Deus, eu só vou saber dele, eu nunca vou experimentar. E é diferente saber e experimentar. Nós precisamos de ter esse relacionamento com Deus. E em último lugar, já nos ensina que tudo que acontece na nossa vida é para nos fazer avançar para um novo nível. Verso 5, mas agora os meus olhos te veem. Já sai de um nível. E olha que ele era um homem credente, reto, que Deus chama a Satanás, está vendo, meu servo? Bota mesmo. Como diz a regra de jogar alta demais. Mas vai sair da superficialidade para outro nível de profundidade. Achou que você dizendo que já é superficial? Deus é que eu conhecia, sim. Mas é muito mais do que a gente. Pode ter certeza, é muito mais do que eu. E aí ele vai para um nível maior de profundidade. E nós precisamos fazer essa mesma coisa. E o Johnson, no seu livro sobre oração, vai dizer que não existe nada melhor do que um encontro diário com Deus. Não existe nada melhor do que um encontro diário com Deus para que o próprio Deus ele venha se revelar a si mesmo a nós. É Deus, ele trazendo para a nossa vida a revelação dele mesmo. Por que você já falou isso? Por que você acha na Bíblia um monte de nome relacionado a Deus diferente? Jeová Rafa, Jeová Jireh e tantos outros, Jeová Shalom. Por quê? Foi a maneira como cada personagem se relacionou com Deus. Quando Deus foi chamado de Jeová Rafa,
ele foi chamado, é o Deus que cura. Então aquela pessoa tinha que ter um relacionamento profundo com Deus, onde Deus curou. E aí, a gente precisa identificar algumas coisas. Eu quero encerrar com essa questão aqui, ó. 5 coisas que prejudicam o meu relacionamento com Deus. Se você quiser anotar, essa nota aí. 5 coisas. A primeira, falta de tempo para oração. Se você não tem tempo para orar, você tem um relacionamento com Deus prejudicado. Uma das principais coisas que prejudicam o relacionamento com Deus é a falta de tempo dedicado à oração. Quando não reservamos um momento para conversar com Deus, perdemos a oportunidade de fortalecer a nossa fé. A segunda coisa, negligenciar a leitura da palavra de Deus. Mas afastar-se da palavra de Deus, filho. Negligenciar essa leitura. Isso aqui é tesouro demais. Tem um filme, não sei quantos já viram, chamado O Livro de Eli. Uma coisa assim. E é um mundo é um caos nesse filme. E ele estava em busca de um livro. E sabe qual é o livro? A Bíblia. Porque sabe o que eles queriam? Que quem encontrasse a Bíblia ia conseguir ter o conhecimento sobre todas as coisas naquele mundo. E aí a gente tem a Bíblia na nossa mão, na nossa prateleira, temos várias versões e a gente ainda rejeita. A gente não liga. Aí pensar no povo da Coreia do Norte, no povo da Coreia do Sul, todos os dias eles vão para a torre de oração, que é na fronteira com a Coreia do Norte, os cristãos lá, e ali eles colocam pipa, pegam um pedaço da palavra de Deus, fazem, transcrevem, colocam na pipa, colocam em balões, e quando vem para posicionar com a Coreia do Norte, eles soltam para que o povo de lá receba uma pequena porção, um versículo, porque lá é proibido, porque se encontrar com e esse pequeno versículo, se encontrar com alguém lá, e se essa pessoa encontrar e não queimar, ele é condenado à morte, ele é fuzilado. Então a gente precisa dar mais uma voz de falar. Uma terceira coisa, influências negativas. Influência negativa atrapalha o nosso relacionamento com Deus. As pessoas ao nosso redor têm sim grande impacto na nossa vida. Com quem no caminho pode impactar a minha vida sim. As minhas amizades, as amizades negativas, as amizades influências tóxicas. Essas pessoas podem minar a nossa fé. Porque essas pessoas podem começar a contaminar o nosso pensamento com coisas que vão contrário à palavra de Deus. Mas quem não vai ter as amizades assim? Não estou dizendo que você vai ter que acabar com suas amizades, mas a gente tem que ter cuidado. A gente tem que ter cuidado do ambiente que a gente caminha, é o ambiente que a gente frequenta, com as pessoas que nós caminhamos. Uma quarta coisa que atrapalha o nosso relacionamento com Deus: pecado não confessado. E o pecado, ele faz uma separação entre nós e Deus. Quer viver separado de Deus? Você pode ir na igreja todo domingo, todo dia. Mas se você não confessar o seu pecado ao Senhor, você está separado dele, porque Deus não compactua. Tem que confessar. Tem que colocar diante do Senhor. Essa é uma barreira que impede mesmo, uma barreira entre a gente e Deus. Porque Deus é santo. E Ele está pronto para te perdoar tudo que não confessar. E sim, falta de gratidão. A falta de gratidão mina o nosso relacionamento com Deus. Pastor, mina o nosso relacionamento com Deus, sim, quando não reconhecemos. Quando não reconhecemos que tudo que está em nossa mão, tudo que está sobre a nossa vida, quando nós não reconhecemos que vem de Deus, isso mina. Ter um coração grato a Deus por tudo que Ele é, tudo que Ele proporciona para cada um de nós. E quando a gente não agradece a Deus, a gente perde uma oportunidade de desenvolver um relacionamento íntimo com o Senhor. Lembra lá dos 10 leprosos? Quantos voltaram? Só um voltou. E aquele um que voltou encontrou salvação. Coração grato. Praticar a gratidão diariamente. Obrigado, Jesus. Não sou merecedor, mas o Senhor me deu esse dia para que eu trabalhasse, me deu esse dia para que eu pudesse correr atrás do sustento da minha família,
me desse esse dia para poder resolver as questões que eu tenho que resolver durante esse dia. E se eu for resolver ou não for resolver, tenho certeza de uma coisa: o Senhor vai estar comigo o tempo todo. Eu sou grato por isso, porque sozinho eu não consigo. Irmãos, se a gente deixar essas práticas, pode ter certeza que, se eu não conseguir deixar essas práticas, eu vou ter relacionamento íntimo. Mas se eu fizer o contrário, eu vou ter um relacionamento íntimo. Se eu orar, se eu buscar na palavra, se eu estar atento às amizades, se eu ficar, ter um coração grato ao Senhor, você pode ter certeza que você vai estar caminhando na direção de um relacionamento íntimo, profundo com o Senhor. Então, que as nossas lutas, as nossas dificuldades, como levaram a Jó a entender e estar debaixo dos propósitos de Deus, que se tornou um servo muito melhor depois de tudo aquilo que ele passou, que as nossas lutas e as nossas dificuldades possam nos levar também a ter uma intimidade, a ter um conhecimento muito maior de Deus. Amém, gente? Fica de pé para com você, meus irmãos. Senhor, obrigado, Jesus. Obrigado por essa noite tão maravilhosa que o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor, por estar na tua presença. Obrigado, Senhor, porque tudo que temos, tudo que somos, vem do Senhor para a nossa vida. Obrigado, Senhor, pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pelas lutas, pelas dores e as dificuldades que passamos aqui, ó Deus, e que cada luta, cada dor, cada dificuldade possa nos levar a ter um relacionamento mais íntimo, mais profundo com o Senhor. Assim como o teu servo Jó, que experimentou de um novo nível de relacionamento pós toda a tribulação, pós toda a tempestade que ele vivenciou. Olha, Deus, em nome de Jesus. Se tem alguém aqui, ó Deus, vivendo tempestade sobre a sua vida, seja qual, ó Deus, a área que for, na área emocional, no casamento, na saúde física, Deus, na área financeira, Deus, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que tudo isso, ó Pai, possa conduzir os teus servos, ó Deus, sim, a experimentar algo novo no Senhor, a ter mais intimidade, mais profundidade com o Senhor, ó Deus. Então, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós sabemos, Pai, que geralmente os nossos ministérios, Deus, vêm da nossa maior dor, Pai. Então, se tem alguém aqui, ó Deus, precisando entender, ó Deus, a área da atuação, ó Pai, Deus, em nome de Jesus, revela, Deus, mostra, Deus, e que após toda a tempestade, ele possa ter compreendido que não foi sofrer por sofrer, não foi luta por luta, mas foi por um propósito, foi por algo maior. Fica conosco, Deus, continue nos abençoando, nos leva para casa debaixo da tua santa proteção, no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém, Senhor. Pode sentar e dizer, próximo sábado, você tem um encontro marcado aqui conosco, que é noite de quê? Domingo, tá animado? Você que não fez sua inscrição ainda tem vaga, ainda tem vaga, irmão. Então faça a sua inscrição, tira aquela música lá no fundo do baú e venha adorar. Vai ser hoje também conosco. Vai ser uma noite maravilhosa, uma noite linda, vai ser uma noite muito abençoada no nome de Jesus. Próximo domingo pela manhã nós teremos nossa assembleia ordinária e nosso culto administrativo vai acontecer a IBM de 9 às 10h20, 10h30, nosso culto administrativo. Pastor, você não vim para a IBM? Não, fica no culto administrativo. Depois decide as coisas, você não está presente e você sai reclamando. O conselho que foi dado hoje aqui, ser tardio falando. Então, esteja presente, que é o culto administrativo que a gente decide, que a gente discute todas as questões. Também para chegar convide amigos, convide vizinho, esteja conosco na próximo sábado, em nome de Jesus. Sexta-feira, workshop, você já deu seu nome? Pastor, não vai. Isso, dá o seu nome, Vem participar. Pastor,
E daqui uns dias a gente vai começar a cobrar uma antecipação de valor. Por quê? Porque ele precisa pagar o ônibus. E a gente precisa acertar com o sítio. Agora tem mais de 70 pessoas, tem 480 pessoas. Ele precisa saber se o bom vai dar um ônibus ou dois ônibus. Então, coloca aí o seu nome, você tem que se organizou. Dia 14 de dezembro, confraternização, vai ser lindo demais. Passar um dia maravilhoso, juntamente com os nossos irmãos lá naquele sítio. Deus abençoe, um abraço ao seu irmão, deseja a bênção de Deus sobre a sua vida. Mutirão amanhã, 18h30, você que puder estar, nos abençoe aí, Deus abençoe uma semana de paz, uma semana de bênção para todos nós.